seja muito bem-vindo a este canal Fonte de Águas Vivas. Nosso objetivo aqui é de te ajudar no crescimento espiritual e assim você também estar sendo um instrumento para estar ajudando outras pessoas. Te convido a se inscrever neste canal caso não tenha feito. Também compartilhe, ative o sininho e curta o nosso canal. Dando continuidade ao capítulo 10, segunda parte, os dons de revelação. O dom de discernimento de espírito. A outro é dado discernimento de espíritos. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Muitas pessoas hoje confundem o dom de discernimento de espíritos com leitura da mente. Vários que confessam haver recebido o dom de discernimento de espíritos criam grandes confusões nas igrejas, assumindo o papel de detetive espiritual. O dom é exatamente o que diz ser, o dom que é capaz de discernir espíritos. Para simplificar, neste universo, há espíritos que pertencem a Deus e espíritos que pertencem ao diabo. Portanto, há ocasiões em que as palavras são faladas pelo Espírito do homem, diferente de quando faladas pelo Espírito Santo ou pelo Espírito de Satanás. Discernimos os Espíritos pela manifestação do Espírito Santo, podendo então julgar se o Espírito vem de Deus ou se é alguém falando pelo Espírito do homem ou pelo Espírito de Satanás. Em 1 João, capítulo 4, verso 1, o apóstolo João escreveu sobre a importância do discernimento de espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nestes últimos dias, a menos que você tenha o dom do discernimento de espíritos, estará exposto ao perigo de ser seduzido. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se não estivermos preparados em profundidade para discernir e combater aqueles que penetram em nosso meio com espíritos enganadores e doutrinas de demônios, grande perigo sobrevirá para o rebanho dos cristãos enfraquecidos. Como qualquer outro dom, o dom do discernimento de espíritos não é possuído por qualquer pessoa ou usado em qualquer tempo. Esse dom está nas mãos do Espírito Santo e ele o manifesta de acordo com a necessidade através do vaso escolhido por Deus. Durante meu ministério, tenho experimentado a manifestação desse dom muitas vezes, proporcionando oportunidades de melhorar a igreja. Certa ocasião, uma senhora, membro de minha congregação, afirmou que recebera o maravilhoso dom de profecia. De fato, suas profecias se cumpriam algumas vezes. Como resultado, muitos cristãos fracos estavam sendo levados por suas profecias
e deixando a prática da oração pessoal, da leitura das Escrituras e a vida de fé. O guia deles tornou-se a profecia. Corriam para essa mulher, ouvindo o que ela chamava de mensagem de Deus sobre os problemas da vida diária, como se estivessem consultando uma cartomante. Como não consegui discernir de imediato se isso vinha de Deus ou do diabo, coloquei-me como espectador por algum tempo, mas logo tudo tornou-se claro. O fruto da mulher não era o fruto do Espírito Santo. As palavras de sua profecia não eram somente volúveis e frívolas, mas careciam de humildade, amor e paz. Em vez disso, eram frias, temíveis e destruidoras. Quando desconfiei que o espírito da mulher podia não ser o Espírito Santo, não só a própria mulher, como muitos de seus seguidores, resistiram e me desafiaram. Começaram a dizer que o servo do Senhor, motivado pela inveja, estava conspirando contra ela. Encontrei-me numa situação delicada e fiquei muito preocupado. E se a mulher estivesse falando pelo Espírito Santo? Eu não queria cair no pecado de resistir ao Espírito Santo. Prostrei-me diante de Deus e orei pedindo a Ele que me revelasse a verdade. Pela manifestação do dom de discernimento de espíritos, numa visão, Deus me mostrou que o espírito que estava nela era um espírito imundo. Com esse discernimento, tive coragem para discipliná-la com convicção. Como resultado, a igreja foi liberta quando estava já à beira de uma tempestade. A paz foi restaurada. Nos dias de hoje, pessoas das igrejas da Coreia estão ansiosas e prontas para serem seduzidas por espíritos e doutrinas do maligno que levam numerosos membros ignorantes por caminhos errados. Aqueles que se dizem ser Jesus e outros usando outros nomes surgem e erguem suas vozes para seduzir a quantos for possível. Agora, mais do que nunca, a Igreja na Coreia está orando para que o dom de discernimento de espíritos seja dado a todos os cristãos por todo o país. Consideremos como esse dom era usado nos Antigo e Novo Testamentos. Em 1 Reis, capítulo 22, é relatado o fato no qual o dom de discernimento de espíritos aparece de modo maravilhoso. Aqui, Acabe, o rei de Israel, falou com Josafá, rei de Judá, para preparar guerra a fim de tomar Ramote-Gileade das mãos do rei da Assíria. Na ocasião, Josafá e Acabe estavam sentados majestosamente nos seus tronos, vestidos com as vestes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. 400 profetas, todos profetizaram em uníssono com Zedequias, o filho de Quenaaná, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Versos 12. Zedequias
fez também para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirá os sírios até de todo os consumir. Verso 11. Josafá estava um pouco amedrontado porque todas as profecias eram as mesmas. Então perguntou a Acabe se haveria algum outro profeta do Senhor ali na terra, a quem eles pudessem consultar. O rei Acabe disse que havia ainda Micaías, o filho de Imlá, mas que ele o aborrecia como profeta, porque as profecias a seu respeito sempre foram contra ele. Mas o rei Josafá era muito persistente e, afinal, Micaías foi chamado e questionado a respeito da cruzada. A princípio, Micaías concordou com os outros profetas, mas quando o rei, que acreditava que Micaías estava sendo falso, pressionou para falar a verdade, ele apresentou uma profecia negativa. Vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Verso 17. Em outras palavras, ele disse que Acabe morreria na batalha. Então, mediante o maravilhoso dom de discernimento de espíritos, Deus mostrou a Micaías as coisas ocultas que estavam acontecendo nos céus. Continuou Micaías: ouve, portanto, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir, para que caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ao revelar de maneira clara a visão dos acontecimentos nos céus, Deus capacitou Micaías, o verdadeiro profeta de Deus, a discernir os espíritos. Micaías calmamente concluiu que as profecias do grupo de mais de 400 profetas vinham de espíritos mentirosos. Deus permitiu que Acabe fosse morto porque ele persistia em rebelar-se contra Deus. Deus permitiu que espíritos maus entrassem nos profetas de Acabe, a fim de ser atraído à destruição. Vemos diante de tudo isso que aqueles que não têm o dom de discernimento de espíritos não estão capacitados para distinguir qual profecia é verdadeira. Do mesmo modo,
não devemos dar crédito a todas as profecias de forma incondicional, mas discernir se a profecia é, em realidade, falada pelo Espírito Santo ou por espíritos malignos. O Novo Testamento também afirma isso. O apóstolo Paulo escreveu sobre a depravação espiritual dos últimos tempos. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 12. Deus permite que espíritos de ilusão, de engano, trabalhem no meio daqueles que não creem nas Escrituras, a palavra da verdade eterna de Deus, porque tais pessoas insistem na indulgência, na inveja e deleitam-se com a iniquidade, com a injustiça. O texto de 1 Reis, capítulo 22, apresenta clara evidência disso. Todos os dons de Deus deveriam ser testados e submetidos ao dom de discernimento de espíritos. Quanto mais experiências tivermos com os dons espirituais, mais alerta deveremos estar com os espíritos falsos e mentirosos. A manifestação do discernimento de espíritos é descrita muitas vezes no Novo Testamento. Como o Senhor Jesus Cristo é o Deus encarnado, os dons do Espírito Santo dados a ele não podem ser comparados àqueles dados a simples cristãos. Assim sendo, podemos afirmar que Jesus teve grande interesse no discernimento de espíritos durante seus anos de ministério. Em Mateus, capítulo 16, quando Jesus foi para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Verso 15. Quando Pedro respondeu rapidamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versos 16 e 17. Alguém poderia pensar que a confissão de fé pronunciada por Pedro teria vindo de seus próprios pensamentos e crença, mas Jesus fez Pedro discernir que não fora por seus próprios pensamentos, mas Deus, no céu, por meio do Espírito Santo, que revelara isso ao coração de Pedro. Mais tarde, Jesus estava dizendo a seus discípulos que deveria ir para Jerusalém e passar por muitos sofrimentos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A resposta de Pedro a isso foi: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá.
verso 22. Dessa vez, Jesus censurou Pedro de forma severa pelo que ele disse. Quando pensamos nisso em termos gerais, esse não digas isso, de Pedro parece-nos brotar do seu amor e fidelidade ao Senhor. Mas o Senhor, mediante o dom do discernimento de espíritos, penetrou na alma de Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Verso 23. Nós ficamos imaginando como a exortação de Pedro, que parecia ser tão leal, fora de fato manipulada por Satanás. Fatos assim nos mostram quão grande é a urgência do dom de discernimento de espíritos. Por meio das experiências de Pedro e Paulo, os primeiros servos do Senhor na igreja cristã primitiva, podemos examinar o dom do discernimento de espíritos. Quando descrevemos a cruzada de Filipe por Samaria, Atos 8, vemos que muitos ouviram o Evangelho de Cristo, receberam salvação e cura e foram batizados. Finalmente, Pedro e João foram chamados para orar com os novos convertidos, para que pudessem receber o Espírito Santo. Mas um mágico chamado Simão tentou comprar de Pedro esse dom do Espírito Santo. Agora Simão ouvira a pregação de Filipe e fora batizado com água. Pela aparência era um convertido fiel, mas quando Pedro viu Simão por meio do dom de discernimento de espíritos, a natureza real de Simão foi revelada. Pedro disse a Simão: Vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Verso 23. Assim, por meio do dom de discernimento de espíritos, a verdadeira natureza de Simão foi revelada aos olhos de Pedro. Uma situação similar ocorreu em Atos 16, quando Paulo e Silas estavam em Filipos. Indo nós à oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, versos 16 a 18. Notemos que quando pessoas comuns viram a jovem seguindo a Paulo, elas a ouviam gritar: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Era natural que pensassem que ela estava de fato ajudando os servos do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo olhou para essa jovem, mediante o dom de discernimento de espíritos, soube que ela estava possessa por um espírito de adivinhação. Só mais tarde Paulo descobriu que ela vivia da adivinhação.
Assim não há dúvida de que ele não conhecera sua profissão por meios naturais. Exteriormente, ela parecia ajudar o trabalho do Evangelho, mas Paulo fora prevenido de que a jovem era, na realidade, movida pelo maligno. Assim, expulsou dela o espírito de adivinhação. Como resultado, foi açoitado e encarcerado em Filipe. O diabo está sempre tentando destruir as maravilhosas bênçãos de Deus que estão sendo derramadas na igreja de hoje. Pela manifestação do dom de discernimento de espíritos em nós, poderemos discernir o espírito de verdade e o de falsidade, de tal modo que não caiamos numa armadilha. Não acreditemos em todos os espíritos, mas experimentemos se os espíritos provêm de Deus. Veja 1 João, capítulo 4, verso 1. Devemos participar do movimento do Espírito Santo que está vigilante, aumentando nossa fé.